tem afetado a todas as classes sociais do nosso município. Então, por isso, deixando isso, ratificando essa questão e passar a palavra para Cristiano, que vai aqui fazer essa contribuição com todos nós, e logo em seguida a gente abre para debate. Tá? Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço o convite, vereador Maurício. Realmente gratificante para nós, né, o Cartório de Registro de Imóveis, Títulos, Documentos, Pessoas Jurídicas de Ilhéus, estar participando desse momento, até porque, na realidade, tudo que for tratado em relação à REURB vai desaguar no Cartório de Registro de Imóveis. Então, é o passo final. Então, muito obrigado pelo convite. Em nome do oficial Vitor, eu agradeço. E vamos agora passar exatamente para a explicação, né? A gente vai dar uma visão geral do que é a REURB, qual é a função dela, e esclarecer para a população a importância da REURB, a importância desse projeto de lei, a importância para Ilhéus. Tá? Então, já de início, eu já deixo claro que outras cidades, ainda mais acanhadas do que Ilhéus, e eu digo assim, no cenário aqui da circunvizinhas, estão com 95%, 90% de sua malha fundiária regularizada, e Ilhéus ainda está muito atrás, o que eu acho, enquanto ilhéense, é uma vergonha para mim. Então, parabenizo aí pelo projeto e espero que consigamos realmente dar andamento. Eu digo espero porque em 2023 eu já estive nessa casa, também tratando do mesmo tema, e para minha frustração eu não vi andar. Então espero que agora realmente a gente tenha esse impulsionamento, a gente consiga colocar para funcionar, né? Não só eu, e assim enquanto advogado também, eu vejo que toda a sociedade, toda a ordem vê isso. Então a gente tem representante da ordem aqui, do direito imobiliário. Então, assim, a gente vê isso como algo que é necessário e urgente. Então, vamos à apresentação. Por gentileza, uma lâmina anterior. Só da imagem, só a primeira. Perfeito. Então, quando se fala em REURB, a gente está falando de regularização fundiária. Então, se porventura os senhores tiverem uma curiosidade e colocar aí no Google, der um Google, como a gente fala, né, vulgarmente comenta, vocês vão ver a maioria das imagens, a imagem REURB, vocês vão ver algo nesse sentido. Então, a gente vê um amontoado de imóveis, um amontoado de construções. Por aí já dá para perceber a necessidade da REURB, que é exatamente a regularização. Normalmente, esse tipo de imagem aqui que a gente encontra, que é exatamente o cerne da questão da REURB, ela vem exatamente para corrigir essa situação, porque muitos aí, ou melhor, todos, estão apenas na posse do imóvel e não na propriedade. E aí eu vou explicar melhor essa questão da diferença de posse e propriedade no decorrer da apresentação. Então, por gentileza. Bom, então, para a gente entender o que é a regularização fundiária, a gente precisa entender exatamente o cerne desse termo, né? Regularizar. Nós temos ali que regularizar nada mais é do que a parte de normalizar, é de fazer com que venha trazer ao efetivo, a regularização. A gente tem ali exatamente a informação de que tornar regular algo. Bom, é lógico, se eu estou trazendo algo, se estou regularizando algo, isso é sinal de que ele está irregular, ele está em uma situação que não é o correto. Então, vamos corrigir essa situação. De que forma? Claro, a partir daí, a REURB vem para regularizar. Quando a gente diz de fundiário, a regularização fundiário está relacionado a terreno, a terras. Então, logo, regularização fundiária nada mais é do que a regularização das terras de um determinado terreno. Aí vem a questão, Cristiano, mas eu tenho um imóvel lá, eu tenho uma casa, eu tenho uma construção, e a regularização fundiária, você está me dizendo que é a regularização da terra. Eu vou regularizar apenas o terreno? Não. O que eu estou dizendo é que, para regularizar a construção, eu preciso primeiro regularizar o terreno. A construção não está pairando, ele não está flutuando. Então, eu preciso regularizar o terreno
Uma vez regularizado esse terreno, aí sim eu venho com uma averbação de construção para regularizar todo o imóvel, não só o terreno, quanto a construção também. Por gentileza. Então, o embasamento jurídico aí é a Lei 13.465, de 2017, na qual ela abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais, ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Observe, quando eu digo aqui tem alguns detalhes que a gente precisa atentar nessa conceituação da lei, né, do que é a REURB. Então, nós temos ali o seguinte, medidas jurídicas. Então, o que é isso? É exatamente dar direito real àquela propriedade. Até então, lembra que eu falei ali que são apenas ocupantes, são só posseiros? Então, a pessoa detém a posse de um determinado imóvel, ela não consegue ter a propriedade plena. E não tendo a propriedade plena, isso significa o seguinte, significa dizer que aquela pessoa, aquele ocupante, aquele posseiro, ele não pode dispor desse imóvel, ele não pode usar gozar, né, de todos os direitos da propriedade, que é usar, fruir, dispor e assim sucessivamente. Então, qual a diferença disso, Cristiano? A gente tem o seguinte, vamos imaginar que Cristiano tem um imóvel que está irregular e ele veio a falecer. Ele só tem a posse. Aí vai lá, tenta colocar esse imóvel no inventário para que os herdeiros tenham direito sobre esse imóvel. Sinto informar, esse imóvel não vai ser registrado no registro de imóveis, porque ele só tem a posse, não tem a propriedade. Então, ele não tem o direito pleno sobre o imóvel. E a regularização vem resolver isso. Vem exatamente fazer com que aquele ocupante agora passe a ser proprietário e, uma vez proprietário, ele consegue gozar de todas essas disposições, né, do direito real. Então, a regularização fundiária ele vem exatamente para isso. Esse é o aspecto jurídico. Nós temos também aí o aspecto urbanístico. Quando eu mostrei aquela imagem inicial, a gente viu ali de forma desordenada, a gente viu de forma totalmente sem o planejamento urbanístico. Então, eu estou tratando aqui, senhores, de ruas estreitas, onde a gente não consegue ter acesso de caminhões para fazer a coleta de lixo, onde a gente não tem acesso de ambulância, acesso a direitos básicos daquela população. Então, a REURB vem para corrigir essa situação, claro, para implementação de políticas públicas, para verificar a possibilidade de corrigir essas falhas, esses detalhes que não foi crescido desordenadamente, né? Como eu disse, o núcleo urbano consolidado, e essa consolidação ela se deu de forma aleatória, foi simplesmente crescendo desordenadamente. Então, uma vez realizada a REURB, a regularização, isso tende a ser corrigido, até em relação à qualidade daqueles imóveis, a qualidade da vida daquelas pessoas. Então, além do urbanístico, nós temos também a questão ambiental. Então, olha só, quando há um crescimento desordenado, ele vai simplesmente invadindo. Se tem mata, não se preocupa com isso. Se é uma encosta, eu preciso de espaço, eu vou me localizar, vou me apossar de uma encosta sem ter os cuidados necessários. E aí é onde a gente tem os problemas públicos futuros, né? Então, caiu uma encosta, deu uma chuva. Ilhéus, a gente sabe que é uma cidade que tem muito morro. Então, isso acontece exatamente por conta desse crescimento desordenado. E a REURB vem para organizar essa parte aí. E, claro, além disso, as questões sociais. E é por isso que a gente trabalha, a REURB não é uma questão, vereador Maurício, apenas do cartório de registro de imóveis e da municipalidade. É uma questão multidisciplinar. Então, a gente vai envolver aí a questão do assistente social para fazer todo um cadastro, um levantamento, a questão do pessoal do LOPE, a senhora Roberta, que é exatamente para fazer o levantamento topográfico, a apresentação, a parte, né, do CREA, com os profissionais que irão verificar, fazer o levantamento topográfico, apresentar à municipalidade para, ao final, construir a CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, para, a partir daí, ir ao registro de imóveis. Como eu disse, nós somos a ponta de lança, já o final, para, uma vez registrado, emitir os títulos e esses títulos serem entregues à população. Então, dando sequência, nós temos aí a tríade, né? Uma antes, por gentileza.
nós temos a tríade, onde temos lá a primeira parte, que é a fundamentação legal, que eu já citei. O segundo ponto, que é essa parte multidisciplinar, que é onde a gente vai envolver, né, toda a sociedade, onde vai envolver todas essas questões que eu cheguei a comentar. E, claro, para o final, no terceiro ponto, sair lá as medidas jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais, como o resultado dessa regularização. Bom, Cristiano, mas quais são os objetivos? Quais os objetivos da REURB? O primeiro objetivo, nós temos aí que é garantir o direito social, a moradia digna e as condições de vida adequada. Então, olha só, não é simplesmente chegar ali e dizer, olha, toma aqui o título e está tudo certo. Não, a REURB não é isso. O objetivo maior está por trás disso. É a garantia de moradia digna. É exatamente dizer, olha, a partir de agora a gente vai conseguir. A Embasa não conseguia chegar aqui, a empresa de água, né, e saneamento, agora vai chegar, porque é um local regularizado. A energia era ali, ligações clandestinas, a Coelba, a empresa, né, de fornecimento de energia, vai conseguir chegar ali e instalar toda a iluminação pública, instalar, fazer as instalações para aquelas casas e assim sucessivamente. Então, nós estamos falando aqui, senhores, exatamente de direito social à moradia, direito à moradia digna. Não é só a moradia, porque eles já moram lá, eles já residem lá, mas é uma moradia digna, que tem acesso a todos esses direitos que todas as outras áreas da cidade já o têm. Segundo ponto, nós temos aí a garantia da efetivação da função social da propriedade. Então, esse é um outro ponto que também é constitucional. A gente precisa se preocupar com isso. Então, o município tem essa responsabilidade. Então, nesse ponto, a REURB também vem corrigir essa situação. O terceiro ponto em relação a isso, nós temos aí, construir sobre as unidades imobiliárias direitos reais em favor dos seus ocupantes. Como eu disse, até então, o ocupante ele só tem o direito à posse, e a posse ela não se registra. Então, se eu não consigo registrar, eu não tenho a questão do direito real sobre esse imóvel. No próximo, pode passar mais uma. Isso, perfeito. E, claro, no quarto eu tenho conceder direitos reais, como eu já expliquei, os direitos reais são os direitos de usar, gozar, fruir, dispor. Isso é importantíssimo, porque isso vai impactar positivamente em outro ponto, em outro aspecto, o aspecto econômico. Então, vamos imaginar o seguinte, eu sou um empreendedor, e a gente sabe que o país está atravessando um momento complicado em relação a taxas de juros e assim sucessivamente. E eu preciso fomentar esse meu empreendimento. Como que eu vou fomentar se eu não tenho condições? As taxas de juros para o empréstimo são taxas altíssimas. Eu posso simplesmente ter acesso a um crédito mais em conta, né? Um crédito com juros mais baixos, dando o meu imóvel em garantia. Mas como eu vou dar o meu imóvel em garantia se o meu imóvel é irregular? Se o meu imóvel não existe, né, no cenário de propriedade, eu tenho só a posse dele. Então, a REURB vem resolver isso também. E, por fim, nós temos aí a identificação de núcleos urbanos informais que devam ser regularizados. Essa parte é exatamente a parte inicial da REURB, onde a gente identifica o núcleo informal já consolidado, e a partir dali, vamos regularizar. E aqui que fique claro, senhores, às vezes as pessoas têm uma ideia de que a REURB eu tenho que pegar todo um quarteirão, eu tenho que pegar todo um bairro, eu tenho que pegar uma área gigantesca. Não. Eu consigo fazer REURB de lote, eu consigo fazer REURB de 2, 4 lotes, de uma quadra. Então, isso aí, quem vai dizer qual é o núcleo, quem vai dizer qual a área que vai se fazer, é exatamente a municipalidade. Isso tratando da REURB-S, tá? Que é já vou tratar sobre as modalidades, mas já dando um passo seguinte, isso aí é exatamente para informar que a REURB não tem bicho de 7 cabeças. Cristiano, mas eu tenho muitas áreas em Ilhéus que precisam da REURB, mas não precisa ser feito tudo de uma vez só. Então, a gente vai passo a passo, faz uma parte, deu certo, vamos avançar para a próxima, e assim sucessivamente.
E, claro, a cada avanço, a gente vai ter mais expertise, mais know-how, mais conhecimento. E, claro, vai ficando mais fácil, né? Quando você vai fazendo a mesma coisa repetidamente, você vai ficando ainda melhor, mais especialista naquela área, né? Naquilo que você está desenvolvendo. Dando sequência aí, nós temos as modalidades. Bom, em relação às modalidades, nós temos a REURB-S, que eu acabei de tratar, que é a modalidade, né, de interesse social, essa é de social, e ela é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda. E aqui a legislação federal ela deixa claro, Cristiano, qual é como que eu vou ter uma base, como que eu vou ter exatamente um parâmetro para dizer qual é a população de baixa renda. E a legislação diz, não seja superior a 5 salários mínimos vigentes do Brasil. Mas isso aí, pessoal, não é que em todas as áreas eu vou aplicar esse parâmetro. Claro, a municipalidade, o requerente, ele pode simplesmente determinar qual é o requisito, né, ou qual é o parâmetro que ele vai ter, desde que não ultrapasse 5 salários mínimos. Então, vamos tratar aqui da nossa cidade. Nós temos alguns núcleos consolidados, né, núcleos informais consolidados, e que mais à frente eu chego a citar, mas vamos imaginar a Conquista. A Conquista, a gente tem ali um núcleo consolidado em que muitos têm a posse, mas não têm a propriedade. Agora, há de se comparar, eu tenho condição de colocar na mesma balança o bairro da Conquista com o bairro Nossa Senhora da Vitória, não desmerecendo, mas a gente sabe que tem algumas áreas que são de uma população ainda mais carente, então eu não consigo fazer essa equalização entre eles. Mas aí como que a gente faz isso? A municipalidade ele pode determinar, para determinada área, o que é considerado como baixa renda é até X salários mínimos. Para outra área é Y salários mínimos, e assim sucessivamente, desde que não ultrapasse, para ser considerado como REURB-S, não ultrapasse os 5 salários mínimos vigentes do país. Então, a municipalidade ela tem a possibilidade de fazer essa equalização e verificar onde é mais carente, eu posso reduzir um pouco mais essa ideia ou melhor, onde é menos carente, né? Eu posso reduzir um pouco mais essa questão para se enquadrar em REURB-S, e onde é menos favorecido, eu posso aumentar um pouco mais e fazer esse equilíbrio. Isso aí vai ficar a cargo da municipalidade, do requerente. E a REURB-E, que é a REURB de propósito específico. Essa aqui é diferente. Essa a gente não trata em relação à baixa renda. Ela diz o seguinte, é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população não qualificada na hipótese anterior. Então, eu estou no núcleo informal consolidado, mas que está acima, né, aquela área ali, aquela ideia de que esteja acima dos 5 salários mínimos. Então, não vai ser enquadrado em relação à REURB-S, aí tem a de propósito específico, que pode ser utilizada. Existem outros tipos, né? Existe também a inominada, mas não cabe aqui entrar nesse mérito. Dando sequência, eu trouxe aqui para os senhores, claro, esse é um rol exemplificativo, então não é taxativo, exatamente da identificação de alguns núcleos aqui na cidade de Ilhéus. O primeiro nós temos ali o Salobrinho, onde a gente tem uma área que é passível da regularização fundiária, da aplicação da REURB. Nós temos o Banco da Vitória, que é logo ali ao lado, né, do Salobrinho. Nós temos também o Teotônio Vilela, que tem uma área vasta que necessita da aplicação dessa REURB. Nós temos a Conquista, que eu já cheguei a comentar aqui, é um outro bairro que também tem a possibilidade. A Vila Lídia, no Iguape, ali próximo ao que chama ali, né, do 7, quilômetro 7 da rodovia. Nós temos o Nelson Costa, que também é um outro local que é bem complicado para conseguirmos o registro. Então, aí aqui agora eu trago a experiência no cartório de registro de imóveis. Muitos clientes aparecem lá, muitos contribuintes chegam lá com um contrato de compra e venda,
um contrato particular e, olha, eu quero registrar e não consegue porque está numa área, só detém a posse e não a propriedade. Então, a gente consegue resolver isso com a REURB. E ainda um outro ponto aí, o Nossa Senhora da Vitória, um outro bairro que tem também um núcleo consolidado, núcleo informal consolidado, que é passivo, que ele pode ser resolvido mediante a aplicação da REURB. Então, aqui eu trago alguns exemplos para demonstrar que Ilhéus, sim, tem diversos núcleos informais consolidados e que podem ser resolvidos, podem ser regularizados através da REURB. Bom, dando sequência, Cristiano, mas qual é o procedimento? Como que funciona essa questão da REURB? Porque alguns dizem que tem outros remédios jurídicos, né, para aplicação da regularização, como o uso capião e assim sucessivamente. Ótimo, realmente tem esse detalhe. Tem outros remédios jurídicos para serem aplicados na regularização. Contudo, a questão da REURB, sobretudo a REURB-S, ela detém alguns detalhes que são favoráveis à regularização. Então, também, assim como a usucapião, ela trabalha com aquisição originária, ao final o título é como aquisição originária, mas ela já, por CS, ela tem isenção de taxas, isenção de emolumentos, ela traz também a questão de mitigação de documentos, e esses são exatamente itens essenciais, que se você não tiver na usucapião, você vai ter que, simplesmente não consegue obter a regularização. E na REURB, isso consegue simplesmente passar por cima sem problema algum. Então, vamos lá, o procedimento é, iniciando com a identificação dos núcleos, trouxe aqui alguns exemplos, mas, claro, quem vai determinar qual é o núcleo, qual é a área daquele núcleo, é a municipalidade, é o requerente. Como eu disse, não precisa fazer de todo o bairro. Faz de uma área, faz de uma parte, pega ali uma quadra, vamos atuar nessa parte aqui. Pronto. Olha, o núcleo consolidado, um exemplo. Vou pegar aqui um bairro qualquer, a Nossa Senhora da Vitória. Então, eu tenho um núcleo lá com um perímetro de um raio de, sei lá, 5 quilômetros. Ótimo, mas vou fazer 5 quilômetros? Não. Eu vou simplesmente vou pegar uma parte, uma área daquilo ali, uma quadra, faço isso daí, depois faço a próxima quadra e assim sucessivamente. Então, primeira parte é a identificação do núcleo. Depois da identificação, eu tenho o projeto de regularização, é onde vai ser feito todo o levantamento, todo o trabalho técnico, onde vai ser apresentado esse trabalho técnico, né, junto com todo o projeto do requerente, para que venha ao registro de imóveis e assim a gente consiga fazer a regularização, o registro. Bom, feito esse projeto, aprovado o projeto, é feita então, é emitida a CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária. Ou seja, a partir daquele momento, aquele imóvel que o ocupante detém apenas a posse, já passa a ter uma certidão dizendo, a municipalidade dizendo, olha, essa área aqui, esse imóvel está aprovado, esse imóvel está passivo, ele está passando por um processo de regularização fundiária e, ao final, o ocupante vai receber um título já de propriedade desse bem. Então, após a CRF, nós temos aí, tratando-se da REURB-S, como eu falei, é de interesse social. Com isso, a legislação ela fomenta a isenção de custas. Então, as custas com o registro desse imóvel, as custas com a averbação, saneamento inicial, tudo isso aí é passado por cima. Então, é simplesmente gratuito para o contribuinte. O contribuinte não vai ter nenhum custo em relação a isso. Passado a parte da isenção, nós temos a mitigação dos documentos, como eu falei. Então, é posseiro, mas e quem é o proprietário e tal? Então, isso tudo é passado por cima. Uma vez feita a mitigação, pronto, vai a registro no Registro Geral de Imóveis. Registrando essa CRF, registrando essa documentação, registrando esse imóvel, o imóvel deixou de ser irregular e passou a ser regular. Passando a ser regular, aí sim, aquela questão, como eu falei, né? Direito de família. O cidadão chegou a falecer, Cristiano faleceu, esse imóvel pode ser registrado já no inventário e do inventário registrado em nome dos herdeiros. Cristiano sendo... Cristiano não, mas vamos botar uma outra pessoa aí. Joãozinho lá se divorciando, ele consegue fazer a partilha, né? Eu sou adepto do casamento, eu acredito na instituição casamento. Então, o que acontece? Se divorciando, automaticamente esse imóvel pode entrar na partilha de bens, né? Então, a gente consegue ter, uma vez registrado, uma vez regularizada, ter
todo o direito real sobre aquele imóvel, tá? E ao final, após o registro o registro no registro de imóveis, a entrega dos títulos, que é simplesmente uma solenidade, uma entrega realmente da documentação. Sabe aquela história de que quem não registra não é dono? A partir daquele momento, o ocupante passa a ser dono, passa a ser proprietário, porque ele tem um documento dizendo que aquele imóvel na rua X, número de porta Y, é de Cristiano, é de Joãozinho, é de Maria e assim sucessivamente, tá certo? Bom, seguindo aí, mas as implicações, Cristiano, quais são as implicações desse procedimento da REURB, uma vez regularizada? Em que ponto nós chegamos? Então, por gentileza, pode avançar. Bom, a primeira implicação é em relação ao beneficiário. Nós temos aí, atribui propriedade plena e constitui forma originária de aquisição de direito real. Então, esquece, existe um princípio no registro de imóveis que é o princípio da cadeia registral. Então, o Cristiano tem um imóvel, comprou, vendeu para o Maurício vendeu para o Napoleão. Napoleão chega agora para registrar, mas no cartório de registro de imóveis ainda está registrado o nome de Cristiano. Quando Napoleão chega com um documento dizendo que, olha, eu comprei do Maurício, o registro de imóveis vai chegar lá e vai dizer, opa, tem alguma coisa errada. Aqui na matrícula, o proprietário é Cristiano. Como é que Maurício vendeu para Napoleão? Então, a gente tem que compor essa cadeia. Então, vai ter que registrar a transmissão de Cristiano para Maurício e, por fim, de Maurício para Napoleão. Isso é o princípio da continuidade registral. Quando a gente diz aqui que a regularização para o beneficiário, ele traz exatamente, constitui forma originária de aquisição, significa dizer o seguinte, lembra lá da mitigação? Esquece essa cadeia registral. A partir de agora, quem é o proprietário? Joãozinho. Começou a aquisição originária diz o seguinte, esquece tudo que passou. A história desse imóvel começa agora, até porque ele era irregular. Então, a partir de agora, o proprietário, Joãozinho, ele detém a propriedade desse imóvel e aí sim ele pode começar a cadeia registral, o princípio da cadeia registral a partir desse momento. Por isso, essa informação de que constitui cadeia, ou melhor, constitui a aquisição originária. Então, é como se fosse o início, o start daquele imóvel, como se ele existisse registralmente a partir daquele ponto. Um outro benefício, uma outra implicação é em relação ao direito de família e sucessão. É exatamente o que eu falei. Então, nos casos de divórcio, nos casos de inventário, partilha de bens, enfim, a gente já consegue registrar esse imóvel com toda essa cadeia de partilha ou de inventário, né? Exatamente por conta dessa implicação. Na economia, a implicação é exatamente a garantia de hipoteca, linhas de créditos mais acessíveis, que eu já cheguei a comentar no início da exposição. Então a gente consegue, uma vez que eu sou proprietário desse imóvel, eu posso dar esse imóvel em garantia para obter linhas de créditos mais acessíveis, linhas de créditos mais tranquilas para que eu possa pagar e investir. Então a economia vai girar. E aqui eu estou falando da economia não é em relação apenas àquele proprietário, não. É em relação àquela unidade, aquele núcleo, em relação àquele bairro, em relação à cidade, em relação ao estado, em relação a toda a população. Então, a gente tem uma melhoria. E observe um detalhe, não sei se vocês vão conseguir realizar esse exercício mental. Observe um detalhe, uma vez que estamos numa casa, numa rua, o primeiro vizinho faz uma reforma, a tendência é que os outros também façam. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um imóvel no núcleo informal, a tendência é eu não me importar em fazer essa reforma. Aí é aquela imagem inicial que eu falei, né, que eu provoquei os senhores a refletirem sobre aquela imagem. Coloca a REURB e você vê lá uma imagem bem precária, um amontoado de casas, mas uma vez regularizado, a tendência é que as pessoas comecem a investir no seu imóvel. Por quê? Porque isso vai valorizar o imóvel, isso vai fazer com que, se no caso de dar em garantia, ele consiga uma linha de crédito maior, né, um crédito maior, porque uma vez que está com a verbação de construção, que está com a verbação de ampliação, o imóvel, vai um avaliador, verifica o imóvel, poxa, o imóvel é bacana, está bem organizado, está bem, está reformado, está em condições de uso. Então, a partir desse momento,
o valor a ser liberado é ainda maior. E a tendência é fazer com que isso aconteça com os outros imóveis. Então, o vizinho já viu lá, não quero ficar para trás, vou dar uma organizada, vou dar uma pintada, vou dar uma melhorada no meu imóvel também. Isso é a tendência natural. Bom, além da implicação econômica, nós temos também a implicação política. Dentre as várias implicações políticas, eu me ative apenas uma, que é o cumprimento do dever constitucional do município, que é exatamente o direito constitucional, né, de que todos têm direito à moradia digna, todos têm direito à moradia, têm direito ao acesso aos serviços públicos de qualidade. Então, é mais um dos desdobramentos, é mais uma implicação positiva da regularização fundiária. Nesse caso, bom, podemos avançar? Mais uma. Nesse caso, senhores, fica aqui exatamente a explanação e a reflexão em relação à necessidade realmente da aplicação da REURB. Então, Ilhéus é uma cidade histórica, é uma cidade que a gente sabe aí que é visitada aí por muita gente do Brasil, do mundo. Muitos turistas vêm aqui à cidade de Ilhéus e ficam, às vezes, apenas na parte que tem o glamour, né? O Jorge Amado, Avenida Soares Lopes, Pontal, Praia do Malhado, ou melhor, Praia dos Milionários, mas não tem acesso a esses núcleos informais. Mas, com a REURB, eu entendo que a gente consiga aumentar a economia nacional, ou melhor, a economia municipal, e com isso fazer com que essas pessoas realmente tenham acesso. Então a gente tem hoje a possibilidade de aluguel por temporada, né? Airbnb, enfim, entre outros, e a gente pode simplesmente, com esses núcleos que estão aí consolidados, informais, uma vez regularizados, essas pessoas podem também possibilitar que outras pessoas utilizem. Então, não vão por lá, porque como é que eu vou colocar no Airbnb se eu não tenho uma propriedade, se eu não tenho fica complicado. Então, a gente consegue fomentar também nesse sentido. Bom, a questão da REURB, ela é urgente, ela é necessária, ela é essencial para que Ilhéus figure também, não só, né, como está hoje, como uma das cidades que ainda não conseguiu implementar a REURB. Então, tivemos apenas uma REURB na cidade, enquanto outras cidades ainda menores conseguiram, já está, como eu disse, com 90%, 95% de regularização. E essa regularização faz com que nós tenhamos exatamente uma consciência na população. Consciência de, como eu falei, né, organizar a sua casa, organizar em relação a lixo, a coleta de lixo, a questão de acesso à moradia, acesso à saúde e assim sucessivamente. Então, eu entendo que é muito, mas muito importante essa discussão. Parabenizo mais uma vez o projeto, parabenizo aí os propositores e toda a população que está aqui para discutir esse assunto, porque é simplesmente fundamental que passemos não só pela discussão, mas sim a implementação em si desse projeto, porque realmente precisa, é necessário. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano, pela sua apresentação. Também aproveito, a gente vai abrir aqui para as contribuições, os debates, tá? Peço aí, cada um dando a contribuição, tempo de fala em cerca de 3 minutos. Eu vou pedir para os assessores ir observando aí quem está pedindo a fala, para poder a gente ir registrando e aí anotando, para que todos possam falar, tá? E aí eu aproveito também para registrar a presença do vereador Adailson Aranha, que também está se fazendo presente, o secretário de Meio Ambiente, Fábio Mendonça, e aproveito a presença dos 2 secretários aqui e da representação da 3ª secretaria para dizer o quão é importante a presença de vocês. Eu já disse em outros momentos o quão é importante a presença. Já disse em outros momentos o quão é importante a presença do Executivo nos debates que acontecem na Câmara, que não fica só pelo Parlamento, mas faz a união de esforços para que as políticas públicas que estão sendo pensadas e debatidas nesta casa possam ser e, se possível, também implementada. E por isso eu saúdo essa presença de vocês, porque julgo que sem a percepção e a sensibilidade do Executivo nesse tema,
os esforços podem ser perdidos em um tema tão sensível à nossa cidade e necessário, como foi colocado por Cristiano, por diversas vertentes aí, tanto do aspecto social, bem como no aspecto econômico, ambiental, enfim, diversas linhas. E aí eu gostaria já de abrir, passando a palavra para as pessoas que se inscreveram, e aí abrir logo para Elson, que pediu a palavra. Maurício, eu queria dizer o seguinte: as minhas estadas aqui nesta casa, eu venho considerando algumas pessoas para que eu venha admirar. E lembro que seu pai era deputado federal, e seu pai foi um dos deputados que atendeu a nossa peleja lá de São Domingos, no gabinete. E você naquela feita, se eu estiver errado, você me corrija, não sei se você figurava como um assessor, mas lhe encontrei aqui também nessa casa, assessor ad hoc, não estava na folha de pagamento do pai, para evitar o nepotismo, né? Muito bem, parabéns. E a gente vem acompanhando. Aí um dito dia, eu tinha uma pretensão, lhe encontrei, nós tomamos um café ali na padaria Pão Campestre, depois vi, não um pedido de voto, mas vi no status da minha querida e dileta colega Jaqueline, ela não pediu voto para você, mas seu nome estava lá. Se ela votou ou não em você, depois você cobre dela, certo? Mas, cara, eu queria lhe dizer da minha admiração e meu respeito, porque desde a terça-feira passada que eu participo aqui da segunda audiência pública proposta por você, e a comunidade, ela clama e reclama pelo que o doutor, o excelentíssimo senhor doutor Cristiano disse aqui, porque o senhor é excelência naquilo que o senhor faz. Eu assistiria 100 palestras suas num dia, sem me enfadar, certo, do seu conhecimento, porque o conhecimento, ele serve não para humilhar, não para execrar, mas sim para, na linguagem da população, a gente falar para que a população entenda. Então, você não preparou aqui um momento para advogados, para secretários, para doutores na área. Você preparou aqui uma linguagem totalmente acessível para aquelas pessoas, inclusive, que estão te assistindo na plenária. Você é excelência, Cristiano. Você não é insolência, você é excelência. Tem juízes que são insolência, tem juízes que são excelência. Você é um advogado excelência. Não é o fato de o cara ser um advogado que significa dizer que ele seja excelência. E você é excelência. Então eu queria dizer que tudo que ele traz aqui, Maurício, fala na língua do povo. E a minha questão é isso. Ficou claro para mim que o que depende a questão da REURB aqui é muito mais vontade política, porque depende do executivo. Foi dito aqui. E se alguém ouviu errado, ouviu porque quis. Então o ente público municipal, o executivo, através dos seus secretários de pasta, tem o dever moral para com a população de iniciar a incrementação, seja ela fracionada ou não. Porque eu vou lhe ser sincero, quando eu fraciono uma REURB, é um sentimento muito pessoal, eu estou fracionando um problema. Imagine um loteamento com 10 hectares, aí eu resolvo como prefeito eleger 2 hectares daquele loteamento para fazer a REURB e os 8 eu vou empurrando com a barriga. A minha questão aqui é que quando a gente venha propor a questão da REURB, que ela seja proposta como um todo, que a gente regularize isso. Um segundo ponto que você trouxe, que fala a língua da população. Certa feita, quando aquela ponte estava sendo construída ali, as pessoas não entendiam por que um cara tinha uma casa que em tese valia 300 mil e recebeu, hipoteticamente, tá? R$1 milhão do Estado, quando houveram as desapropriações, e por que o cara tinha uma casa de R$1 milhão e hipoteticamente recebeu 300 mil. Porra, meu irmão, sou seu fã, depois me passa aí seu zap, viu? Que você tem seguidores, eu quero ser seu perseguidor. Porque o conhecimento eu quero para mim. Quero de verdade, porque eu tomo aulas aqui. Quando eu venho aqui nessa plenária, eu encontro pessoas preparadas como você. Me amacia o coração, cara. Aí naquela feita, o que aconteceu? A posse e a propriedade. Quem tinha posse recebeu menos. Quem tinha propriedade foi aquilatado naquilo. E é isso que hoje a comunidade clama. Nós queremos sair do informalismo. São Domingos hoje é um bairro que hoje, certo, eu posso afirmar com propriedade, 80% no mínimo de São Domingos hoje é irregular, vereador Maurício. É irregular por quê? Porque lá estão a esmo. Lá tem um projeto
junto ao cartório de imóveis, que eu fui lá para pegar a planta junto com a presidência, inclusive o pai dela foi presidente lá, e foi do nosso bolso que a gente pagou quase R$600, eu não me engano, inclusive da diligência da moça que veio para tirar cópia do livro, que vocês são fantásticos naquele cartório de imóveis. E foi graças a vocês que o juiz não jogou a gente para fora e nem vai jogar, porque nós tínhamos a prova de que o bairro é regular. E para concluir, eu queria dizer para o senhor o seguinte: não conheço o inventário, mas via de regra, o que me foi dado como proprietário, porque foi uma das coisas que eu me preocupei quando comprei um lote em São Domingos, era ter uma escritura pública, e a minha escritura pública é registrada, então eu e minha mulher somos donos, somos proprietários. Mas nós em São Domingos, nós queremos transformar posses em propriedades. E a gente viu que a aula que você deu aqui, ela é magna, ela é fantástica, mas a gente depende, senhores secretários aqui presentes, nobre procurador jurídico do município, a missão do senhor é muito ardorosa, porque o senhor tem muitas obrigações no município, merece ganhar um salário de ministro do STF. Vou fazer essa proposta aí para a Câmara de Vereadores para sugerir que o procurador ganhe mais até do que o prefeito, porque tudo passa pelo crivo da procuradoria. E para concluir, eu queria dizer o seguinte: São Domingos, via de regra, aquele loteamento é objeto de inventário. Então, nós precisamos entender, na minha linguagem eu conheço, na sua linguagem você conhece, mas a população nacional ilhéense precisa conhecer se, por exemplo, um loteamento ele estiver no inventário, se ele também será passivo de REURB. Eu tenho a resposta, eu sei a resposta, mas a população precisa entender isso. Outro aspecto, senhores membros da cúpula do Executivo. Questionei aqui junto com o vereador Maurício. Meu respeito, certo? Mais uma vez. Não tem, na lei, que inclusive foi revotada aqui, certo? Dessa questão da lei aí relacionada ao IPTU, a tributação, a majoração dos tributos. E eu questionei. Essas pessoas que não pagarão a REURB, elas também estarão imunes, isentas do IPTU? Porque elas preenchem o requisito dos 5 salários mínimos para elas estarem num condão social, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, senão, no entanto, me corrijam se eu estiver errado, a lei tributária do município de Ilhéus não contempla a isenção para aqueles de baixa renda, e isso vossas mercês 21 terão que olhar, porque o valor das custas não é barato, o valor do IPTU não é barato. E para concluir, serei seu perseguidor, nobre doutor, viu? Vou muitas vezes tomar aula com você no cartório, já que já me convidou para participar das suas palestras. Se ela não me botar nas suas palestras, eu vou culpá-la, viu? Muito obrigado, galera. Em nome da comunidade de Ilhéus, nós exigimos respeito, uma REURB unitária, uma REURB que atenda a toda a população e que nós possamos dar avanço a isso que você trouxe aqui. Parabéns, doutor Cristiano. É convidar Alain para fazer uso da palavra. Rapidinho, vou manter aí os 3 minutos, com certeza. É só uma pergunta, na verdade. Uma vez aprovada a lei, só acontece por iniciativa do município, ou seja, se o município resolve começar num determinado bairro, num determinado quarteirão, mas um particular que esteja querendo regularizar seu imóvel não pode solicitar também em outro bairro, em outra localização, ou só depende da vontade, no caso do município, e a pessoa esperar até chegar a sua vez? Essa é a pergunta. Fazer um bloco e a gente responde. Rafael, pastor. Bom dia a todos, meu nome é Rafael Pastor, sou arquiteto. Estive como gerente de uso e ocupação do solo, hoje que Roberto ocupa o cargo por 6 anos, no governo passado. Sei por conhecimento de causa os desafios que o executivo passa, justamente pela falta de estrutura do setor e também pela dificuldade dessa parte documental que a gente se enfrenta, que o próprio doutor Cristiano aqui expôs. Tivemos apenas em 2019, que foi o REURB feito pela CONDE, Governo do Estado, Nossa Senhora da Vitória, e dentro do setor eu presenciei
a satisfação da população recebendo o título do cartório do seu imóvel. Infelizmente, a gente deveria publicizar mais esse assunto para a população, saber o tão quanto importante para os contribuintes, entendeu? E espero que esse projeto seja aprovado e que o Executivo, de alguma forma, dê continuidade ao projeto, porque é muito importante para a população. E parabenizar o vereador Maurício, que eu sou fã, jovem, igual a ele, meu amigo de infância, e espero que dê tudo certo aí. É só isso que eu tenho para falar. Mais alguém? Querem fazer uso? Bom, vai fazer, professor? Fica à vontade, professor Joel. Bom, eu sou Joel Felipe, sou professor da UFSB, arquiteto e urbanista também, e coordeno, na verdade estamos finalizando a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos. Já deixo à disposição da Câmara, uma possibilidade de a gente fazer uma audiência pública, a gente quer mostrar esse produto, né? A gente poderia mostrar uma imagem, que é a nossa imagem final no Google, mostrando as áreas que a gente levantou como áreas de risco, dentro da caracterização de risco de desastres, né? E o que a gente verificou? A gente andou todos os altos e os vales de Ilhéus para poder levantar para o Ministério das Cidades esse plano, né? E fornecer isso a Ilhéus. E a gente vê o quê? Que bom, primeiro a gente levantou que realmente tem muito mais áreas, né? Tem essas 8 que foram apresentadas pelo Cristiano, mas a Ilhéus inteira né, vou exagerar um pouco assim, inteiro, mas é passivo de regularização. Nesses levantamentos que a gente fez, uma característica pega, por exemplo, o Alto do Coqueiro, que é no Malhado, né? Que a gente investigou junto com o Alto do Amparo e a Legião e o Alto Floresta. Aqueles altos, que são os morros, né, que foram citados, eles são área pública, inicialmente. Nossos levantamentos, que é uma fazenda, o Malhado inteiro é uma fazenda, né? E que ela, ao longo do tempo, a gente conseguiu uns documentos dos moradores, que moram, por exemplo, no Alto Coqueiro, que a gente tem feito esse trabalho que eu estou de camiseta aqui. A gente levantou com as pessoas, e assim, qual é o documento que você tem de propriedade? Eles entregam o quê? Geralmente um papel muito rasgado já, porque o pessoal sofreu inundação, algumas coisas, já não tem mais. Mas diz que desde 1966, por exemplo, a gente chegou a um documento que já tem um documento de posse daquilo, não é a propriedade, né? Posse por quê? É um termo de compromisso de compra e venda, e que foi passando de pessoa por pessoa. Quando você vai localizar, ao longo do tempo, quais são as áreas públicas de Ilhéus, né? O que pertence ao público? Porque um desses aspectos aqui é a REURB-S, que eu reputo, é mais importante, porque é quem realmente não tem renda para poder fazer a regularização, ela pode ser em área pública e privada também. Claro, são 5 salários mínimos, a gente sabe que se pegasse 2 salários mínimos, era quase toda a população de Ilhéus. Então, esses 5 é um arco muito grande da população. Então, o REURB E vai ser possível Ilhéus, porque também tem população de média renda que não tem regularização. Só que o foco de regularização de REURB-S em área pública prescinde que a gente faça o levantamento de quais são as áreas públicas. A gente teve dificuldade de ir na prefeitura de localizar se realmente, confirmar aquela hipótese nossa, porque a gente achou documentos históricos dizendo assim, olha, isso aqui foi uma desapropriação de 1946. Depois que a prefeitura foi passando o documento, concessões que a gente até duvida da validade que elas têm. Então, é uma questão, né, eu acho que isso reputa a importância e o protagonismo da prefeitura, realmente, de determinar exatamente quais são os limites, as poligonais dessas áreas. E aí, é claro que a gente vai ter que fazer, não só porque é bom para a herança, né, do ponto de vista, não vai imputar nunca, né, essa resposta ao nosso colega falou, não vai imputar taxação de impostos ali, né?
Porque essa possibilidade de regularização significa linkar a prefeitura e falar assim, olha, pessoas que têm até 2 salários mínimos, por exemplo, né, são isentas. Eu acho que é isso traz todo mundo para a regularidade. Acho que é uma questão que tem só regulamentar. Por último, a questão ambiental, porque não interessa individualmente. Quando a gente vê o mapa de Ilhéus hoje, eu poderia, numa audiência pública, mostrar o PMRR. Você vai nos autos e pelo menos 30% dos autos não são ocupados. Eles são reservas ambientais de Ilhéus. São áreas verdes. Ora, à medida que eu regularizo só a área do lote daquela família de baixa renda, eu vou determinar a propriedade pública das áreas remanescentes. E isso é superior... Para concluir. Perdão. Então, era só essa contribuição que eu tinha, fico à disposição. Não, 30% é o que a legislação exige que seja reserva para áreas, para edifícios públicos, equipamentos comunitários e tal, quando se faz o loteamento. Ora, é urgente a gente fazer a regularização, especialmente dos autos de Ilhéus. A gente vai ganhar muita área pública para consolidar a habitação social, porque tem alguns cantinhos que não dá para fazer. Dá para fazer moradia, evitando que se faça conjunto Minha Casa Minha Vida a 12, 10, 15 quilômetros da área onde as pessoas estão. Então, você pode ainda ocupar alguns trechinhos e ganhar áreas públicas, praças e garantir que essa vegetação retenha a água que acaba alagando as casas das pessoas, as avenidas, o comércio, enfim, da área central. Ou seja, essa questão da REURB é fundamental para o município como um todo. Não é só a questão individual de cada morador, né? Obrigado, gente. Alguém do Executivo vai? Fábio, o procurador, vai querer manifestar? Querer usar a palavra ainda? Tá certo. Então, mais alguém? Não, então eu vou passar aqui, como a gente faz de praxe, nas nossas audiências, sempre os vereadores fazem o uso da palavra no final, porque a gente acaba absorvendo tudo que a população tem a dizer e fazendo as nossas contribuições também. Então, vou passar a palavra aqui para o vereador Adailson, que se faz presente. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero parabenizar o meu colega pelo momento, muito importante para a cidade de Ilhéus. E parabenizar o doutor Cristiano, que me tirou até dúvidas. Vou dizer o porquê. Eu moro no Hernanissá, na época eu era presidente da associação. Uma das coisas que mais a gente tem problemas dentro do Hernanissá é que a Condé vendeu algumas áreas após as edificações do projeto. E essas pessoas, até hoje, precisam dessa parte de regularização. Muitos deles já edificaram, mas não podem fazer a venda ou empréstimo pela Caixa por consequência disso. E isso vai ser não só para o Hernanissá, mas com a maioria das casas, dos conjuntos habitacionais. No governo passado, nós acompanhamos como sociedade civil, e houve algumas reuniões para se definir o REURBS, que era uma coisa do governo federal em alguns estados. Só que só fizeram uma comissão, e essa comissão teve até com a fala do José Nasal, que é um conhecedor da nossa cidade, e ele colocou aqui que seria feito isso por áreas, né? Seria a zona rural primeiro, depois a sede da cidade, porque não teria pessoas suficientes para atender isso. Mas da maneira que o senhor colocou, bem claro para a população, é que vai ser através de áreas. Porque quando é um condomínio, ele passa pelo CONDEMA, ele passa para ser aprovado. Então, quando ele é aprovado, ele é legalizado automaticamente. Mas nós temos áreas de morros, né, de invasões. O que aconteceu com as casas, Maurício, da Marambaia. Algumas casas ali, com a edificação da ponte, que teve que indenizar algumas residências, algumas que estavam na área de Marinha e outras fora. O valor foi bem pequeno por consequência disso. As pessoas edificaram, mas não tinham o valor móvel, né, a regularização. Então, eu tenho certeza que
é um interesse muito grande do município, do gestor, aprovar e acompanhar isso de perto, porque é bem do nosso município, bom da população, né? Vai ganhar o interessado e vai ganhar o município também, porque tem muita gente que não paga IPTU, em áreas nobres, que edificaram, né? Em áreas nobres e não pagam. Tem pessoas que moram lá na periferia, que vai regularizar e que também não vai precisar pagar IPTU, por consequência, alguns são colocados naquela de baixa renda. Então, é a regularização que vai ajudar todo mundo. Então, eu quero parabenizar o senhor pela colocação, parabenizar meu colega, e com certeza, meu colega, eu estarei aqui para aprovar. Essa é a função nossa como legislador. Obrigado. Bom, obrigado a todos. Eu vi alguns questionamentos, e aí um pouco sobre esse apanhado geral do que foi feito. Eu vi questionamentos principalmente do Alan, falando da possibilidade da regularização das pessoas que não estão no REURB-S. Acho que o professor Joel já até explicou sobre todas essas possibilidades. Mas, de fato, Elson, o REURB ele só é implementado a partir de uma decisão do Executivo. Lógico, eu tenho já pensado, a partir das experiências que tive em outros órgãos governamentais, das possibilidades e as vertentes desse processo de implementação que possa ser facilitado e, além de ser facilitado, o município não tenha uma despesa orçamentária antecipada, só assim a partir de um processo já de legalização. Ou seja, nós tivemos um modelo que eu acho bem bacana sobre os processos de implementação, que aí pode ser utilizado e pensado em uma utilização para a regularização fundiária urbana, que foi o do CEFI, o CAR-CEFI, onde o governo estadual fez uma contratação a partir de lotes, ou seja, nós temos que regularizar no município de Ilhéus 6.000 propriedades rurais. Eu estou colocando porque... E aí só pagava a partir do momento que você conseguia realizar a regularização dessa propriedade rural. E esse modelo pode ser utilizado também no município de Ilhéus a partir de contratação e habilitação de algumas empresas. E há empresas que consigam atender esses padrões. Tem empresas no estado da Bahia que podem realizar isso. Tem empresas nacionais, tem empresas regionais que podem realizar esses processos de regularização. E por que faria isso? Porque você facilita, otimiza e você vai ter depois um ateste por parte do governo municipal, e aí tem que ter um setor específico para regularização, um ateste para validar aquela regularização habitacional. Ou seja, a pessoa só vai receber a partir, a empresa contratada só irá receber a partir do momento que ela conseguir, de fato, demonstrar, sendo atestado pelo município, a regularização dessa unidade. E isso passa por todo um processo que insere também nessas etapas o cartório. Isso são etapas que o município pode estabelecer modelos de regularização, isso eu estou colocando em um, dentre outros que tem de possibilidade de estabelecer regularização, como medidas da gente avançar na política de regularização fundiária urbana, e aí eu não estou nem trazendo da parte rural, e também como forma de compreender o quanto isso é importante para as famílias, dando aí parte dessa segurança habitacional, e também, aí eu sempre coloco como parte de uma ação também de desenvolvimento econômico, porque nós temos essas possibilidades de estimular a economia municipal, bem como no processo de financiamento, de contratação, das pessoas fazerem outros estímulos, tendo outros estímulos como os corretores que também foram convidados e alguns se fazem aqui presentes, tendo nesses processos todo esse ciclo econômico que vai ocorrendo dentro dessas etapas como parte de um estímulo à atividade econômica do município de Ilhéus. Lógico, dentro dessas etapas, nós temos outras que podem ser inseridas no processo legislativo aqui, como, além das regularizações, que também, como parte dessa consequência, e não entrando essas questões, como consequência, as pessoas também vão ter o estímulo de querer melhorar as suas casas, melhorando essas habitações, como parte de uma reforma, tendo financiamento, o que vai continuar perpetuando o estímulo ao setor da construção civil leve, que é um setor, nesse momento, um dos principais que estimulam a atividade econômica do município de Ilhéus, fora, lógico, os investimentos exógenos,
realizados pelo governo do Estado. Então, essas ações e essa proposta é uma proposta muito com esse olhar, que a gente, além dessa regularização e um problema social que a cidade vive, mas também tendo uma ação clara como parte de uma ação de estímulo econômico, mas também de proteção social das famílias no município de Ilhéus. Por isso, junto com o vereador César Porto, nós pensamos nessa constituição desse projeto de lei e apresentamos à cidade de Ilhéus, fazemos essa audiência pública com esses atores que serão todos partes desse processo, integrados, como modo da gente pensar políticas que sejam efetivas e que, de fato, possam impactar, como aquilo que tivemos compromisso no processo eleitoral, impactar positivamente a vida das pessoas. E faço só para direto encerrar, porque penso que no processo eleitoral, nós sempre, nas campanhas, vendemos muita esperança a todas as pessoas do nosso município de Ilhéus. Nós dizemos que vamos solucionar os problemas e as dores que elas estão enfrentando. Mas, ao mesmo tempo que, ao passo que nós conseguimos lograr êxito eleitoral, nós, de certa forma, começamos a entregar desilusão. Eu costumo dizer que a gente vende esperança e entrega, de certa forma, desilusão. Então, como forma de contribuir para que essa desilusão não seja entregue, que a gente, além de vender esperança, possa entregar também esperança, quando conseguimos lograr o êxito eleitoral, é que apresento essa legislação com essa responsabilidade de legislador que estou nesse momento. Queria agradecer muito a todos vocês. Cristiano, acabo ficando também só com uma dúvida. Nesse processo, se você saberia, ou então alguém do poder público teria uma estimativa de quantas unidades habitacionais, qual é o percentual, mais ou menos, que nós temos no município de Ilhéus a serem regularizadas, se tem essa informação, porque nos dados de pesquisa não tem nenhuma informação, e aí o setor, eu sei que também não tinha essa informação muito clara, todo mundo tem uma projeção que nós temos cerca de 60% a 70%, mas isso não está consolidado como uma informação prática, então eu gostaria de saber se tem essa ideia, para a gente saber também a partir de quantas pessoas, quantas unidades habitacionais, e fazer uma estimativa, se nós tivermos 3 pessoas por cada unidade habitacional, quanto essa política pode afetar em pessoas do nosso município. Mas, infelizmente, isso nós carecemos de dados no município ainda e de informações para que a gente possa ter essas bases e informações para nortear a ação governamental e a ação da política pública. Como não tem, eu queria agradecer muito a todos vocês, só conceder a palavra também ao vereador Pequeno, que pediu Odailson, mais uma vez, e bom dia a todos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Volto a parabenizar você, também estendo ao nosso presidente, que tem feito um grande trabalho nessa casa, e parabenizar também a gestão pública, porque constantemente, todas as audiências públicas aqui, a gente está vendo a presença dos secretários. Isso é muito importante para levar a demanda para a gestão pública. Vou aproveitar esse momento, Maurício, e que nós já estamos elaborando a nossa próxima audiência pública aqui, e que vai falar da PL, que foi sobre a retirada das viações da via pública. Aqui está o secretário do Meio Ambiente, que vai ser convidado para essa audiência, e provavelmente será no dia 17, a gente tentando aprovar aqui para o dia 17. Nós temos que mudar a cara da nossa cidade, e infelizmente é o que vem causando muitos danos. E aproveito, em nome também do nosso vereador, nosso colega, convidar vocês para vir para aqui, porque é uma coisa importante, porque hoje afeta muito a população de Ilhéus. Como de praxe, que nós temos, obrigado, vereador, e como de praxe, nós temos aí, eu queria convidar todos vocês a registrar a presença do ex-vereador Roque do CESP também, convidar todos que estão presentes a vir à frente, para que a gente possa fazer uma foto, que isso é de todas as nossas audiências, nós fazemos isso, para registrar esse momento. E ratificar mais uma vez o convite do vereador Odailson, que vai ter uma audiência pública para tratar sobre as questões dos fios inutilizados nas nossas redes de postes que nós temos no município de Ilhéus, e que isso tem sido um problema grande para a paisagem urbana, e que eu fui autor de uma legislação que foi aprovada e está esperando agora a sanção do Executivo sobre essa legislação, porque também tem uma política municipal com clareza para tratar sobre a paisagem urbana do município,
e que a gente diminua essa questão dos fios inutilizados nas redes de postes, nas redes públicas, né, dos postes do nosso município. Então, eu queria convidar todos vocês só para vir para tirar foto, a gente encerrar e agradecer, porque já está 11 horas, já a gente almoça. Obrigado.